A gente recebe ao vivo no estúdio o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Parnaíba, Francisco Dourado. Francisco, muito obrigada por aceitar esse convite, pela oportunidade do diálogo aqui com a TV Costa Norte. Prazer, né? Exatamente. E a nossa pauta aqui, como você sabe, é sempre a questão da política, saber como está o desenvolvimento das ações no âmbito aqui da planície litorânea, sobretudo nesse momento em que é um ano que antecede um ano de eleição municipal. A gente sabe que o tema política se aquece muito nesse período, então é uma oportunidade de trazer essas personalidades que desenvolvem, né, essas ações partidárias aqui, não só as figuras políticas, mas também como o Francisco Dourado, que tem essa atuação aqui na cidade junto ao Partido dos Trabalhadores, para saber como que está esse diálogo com a sociedade nesse momento tão importante, Dourado. E principalmente a gente aproveita para iniciar falando, a gente divulgou já essa semana as plenárias que o Partido dos Trabalhadores vem realizando aqui com as personalidades do partido, inclusive políticos, com o deputado federal Florentino Neto, dialogando com comunidades representativas aqui da região. E eu quero iniciar a nossa conversa sabendo de você, de onde que surge, né? Onde surgiu essa proposta de conversar, de ter essa aproximação com a comunidade através dessas plenárias, né? E o que vocês têm discutido nesses encontros com a população? Bom, na verdade, o PT, quando foi criado, ele foi criado a partir da base, a partir de comunidade, de bairros, de porta de fábrica, né? Então, essa é a origem do PT. E para nós isso é muito natural. Sempre nós tivemos essa agenda constante, né? Entre eleições, além da atividade partidária, né? Das eleições específicas, nós temos eventos, nós temos coletivo de mulheres, nós temos coletivo de jovens, né? Existem setoriais, o PT é um partido organizado, tem as suas instâncias executiva, diretório, enfim, existe uma vida, existe de fato, não é cartorial, não é só carimbo, né? Então, o PT em Parnaíba tem hoje mais de 2.000 filiados. Então, constantemente, nós temos várias pessoas que quase que diariamente, semanalmente, fazem pedido de filiação ao partido de mais diversos segmentos. Então, esse ano o PT completa 43 anos. Então, é uma história de muita militância, que a gente chama, né, de participação incisiva em todos os momentos políticos. E se você olhar a história do PT, sempre foi uma história de relação forte com movimentos sociais, né, populares e sindicais, e também com a sociedade como um todo, envolvendo diretamente nos temas, né, centrais do país e do município, independente de estar na gestão ou não. Então é um partido organizado de fato, que existe de fato. Uhum. E aí surgiu, nós montamos um calendário, sempre fazemos isso, uma agenda, e estamos com a agenda de plenárias nos bairros. Oportunidade da gente reencontrar os amigos, né, os filiados do PT, de dialogar diretamente com novos filiados e novas filiadas, de envolver, de fazer diálogo com vários segmentos da sociedade, organizações, sindicatos, movimentos sociais. Então, isso é algo que faz parte da política, porque a política não é somente o período da campanha, ela tem que ser constante, gente. E é justamente a gente discutir política pública, discutir a cidade no seu sentido mais amplo. Sim. Dourado, você falando dessa oportunidade das plenárias de justamente discutir a política, me veio muito na mente, surge também como uma proposta de trazer o tema política para a comunidade, sobretudo para os jovens também que participam dessas plenárias, porque o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, por conta, enfim, das questões de disputas partidárias, de decepções que acontecem com as questões políticas a nível de Brasil, a gente pode falar assim, a gente vê muitas vezes esse processo da população de se afastar da política, o que é preocupante, porque a política, ela faz parte da nossa vida, ela precisa sim ser debatida, ser discutida e, sobretudo, trazer o jovem, né, para esse cenário de discussão, de crescimento e desenvolvimento da política a nível, enfim, não só nacional, mas também aqui dentro do Estado. Então, você acredita que a plenária é uma oportunidade desse momento, assim, de aproximar a comunidade da política? É um dos momentos, né? Eu acho que a atuação na Câmara, por exemplo, a atuação da vereadora
Fátima Carmine na Câmara Municipal, a atuação do deputado federal Florentino Neto na Câmara Federal, a atuação dos nossos estaduais, tá? Os militantes, os vários filiados do partido que estão no sindicato, que estão na associação de moradores, que estão em diversos movimentos, porque é a política que define tudo, é a política que define qual é a qualidade da merenda da escola, é a política que define qual é a política voltada para a juventude, as políticas públicas. Então, quando você vai administrar, né, participa de um processo eleitoral, é eleito e vai administrar, né, vai gerir a coisa pública, você vai implementar aquilo que você defendeu na campanha, o seu plano de governo, as suas ideias, a sua forma de ver as coisas, né? Por exemplo, a gente dialogando essa semana, tivemos muitas festas em Parnaíba, né? Várias bandas, por exemplo, aí, acompanhando nas redes sociais, me parece que foi mais de 2,5 milhões. Imagina se a gente pega esses 2,5 milhões e divide aí em cesta básica. Quanto cesta básica daria? Se você pega 2,5 milhões e gasta, por exemplo, e divide por a quantidade de postos de saúde, quanto de medicamento não daria? Se você pega 2,5 milhões, enfim, e divide por escola, para investir na estrutura das escolas e investir. Então, isso é concepção de administração, é visão diferenciada de administração. Então, essa é a diferença das coisas. Como uma pessoa chega na função pública e como é que ela gasta o dinheiro público, de que forma, que critério, que é mais importante para ela. O que é mais importante na gestão pública são as pessoas do município. É a qualidade da educação, é a qualidade da saúde, é a qualidade do transporte, é se tem ou não tem medicamento, é por que uma pessoa que é hipertensa pode até ter um AVC ou evoluir para qualquer... Porque chega no posto de saúde e não tem medicamento. Então, é discutir isso, né? É discutir essas coisas. E essas coisas estão ligadas à nossa vida, ao nosso dia a dia. Você mora numa cidade que você está vivendo a questão do transporte. Todas essas políticas perpassam pela vida das pessoas. Então, a função da política é justamente isso, é fazer esse debate focado na qualidade de vida das pessoas. E não dá para a sociedade se afastar do tema político, porque ao mesmo tempo que existem as cobranças, a questão da decepção, é importante que esteja, né, essa proximidade, justamente para que se desenvolvam as políticas públicas necessárias. Então, não dá para fazer política distante da comunidade, da população, assim como a comunidade também não pode se distanciar do político e das questões políticas. É verdade. Tem que haver uma cobrança, tem que haver uma fiscalização, né? Hoje a questão, por exemplo, a questão do empoderamento do cidadão, os diversos mecanismos que tem de fiscalização. Então a gente tem que acompanhar as sessões da Câmara. Se você votou num vereador, num deputado, você tem que acompanhar como é que ele está votando, quais são as ideias dele. De repente ele vota numa coisa que você acha que ele não deveria, você tem que cobrar, né? Tem que acessar o gabinete, enfim, tem que ter uma participação. Eu acho que a visão que as pessoas têm na política, para alguns, é algo negativo, mas a política é importante, ela fortalece a democracia, né? É um debate de ideias, de visão diferente, isso que enriquece. Então, eu participo há muito tempo, sou filiado ao PT há muito tempo, assim como várias outras pessoas, e eu acho que a política é algo muito forte e importante na nossa sociedade, como garantia de direitos, né? E como o fortalecimento da democracia. Sim, sem dúvida. Dourado, agora falando especificamente sobre as eleições do próximo ano, recentemente a TV Costa Norte, junto ao Instituto Amostragem, divulgou uma terceira rodada de pesquisas com avaliação dos deputados e também a intenção de voto para as eleições no próximo ano. Eu acredito que você tenha acompanhado esses resultados. Nos bastidores, muito tem se falado do nome que será apoiado pelo governador Rafael Fonteles na eleição do próximo ano. A gente vê que o apoio dele, pelo resultado da pesquisa, tanto para o candidato deputado Dr. Hélio ou para o deputado federal Florentino Neto, a gente vê que tem um peso muito grande quando vem com o apoio do governador Rafael Fonteles. Nesse cenário, o PT também, nos bastidores, tem se comentado a necessidade do partido colocar um candidato do próprio partido ali. Como que está esse diálogo com relação a essa decisão desse nome que vai ser de fato apoiado aí pelo governador? De fato, a tendência é que seja um candidato do próprio partido? Bom, uma boa pergunta, né?
Esse momento é o momento, nós temos vários partidos que juntos apoiaram o governador Rafael, apoiaram o Lula, a presidente da República, e tivemos uma vitória em Parnaíba, né? Nós ganhamos para governador, ganhamos para presidente da República, então é uma força política considerável, importante. Se você pegar todos os nomes que estão colocados nesse campo da oposição à gestão municipal, então são forças políticas, são partidos, né, que estão compondo essa força política. Qual é a estratégia? Eu acho que nesse momento cada partido coloca seus nomes, né? Isso eu vejo com muita naturalidade. Se você coloca seu nome, coloca suas ideias, dialoga, conversa e tudo, mas a ideia mais na frente, com certeza, é todo mundo estar junto em torno desse projeto que é dar esperança para Parnaíba, que é o novo para Parnaíba, né? Então, esse é o caminho, essa é a estratégia. Eu vejo com muita naturalidade nesse momento, então, buscando diálogo, buscando entendimento. Outro ponto é o apoio do governador. Logicamente que o governador é a nossa maior liderança, somada ao Wellington Dias, aos nossos deputados estaduais e federais, né? O próprio presidente Lula, a gente tem monitorado isso. A direção nacional do PT tem o GTE, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral, a nível de estado também tem, em Parnaíba também tem, a gente está acompanhando, né, toda essa evolução. Nesse momento é o momento, o nosso pré-candidato, né, o PT, é o deputado federal Florentino, né, que se posicionou muito bem. Quando você olha lá do ponto de vista do apoio do Rafael, quando você liga, né? E outra coisa, tem pouco tempo que isso foi colocado para a sociedade. Mas a gente ainda tem muito trabalho a fazer, muito diálogo, porque política, acima de tudo, é o diálogo, né? E o respeito entre as diversas posições. A gente, essa diversidade de posicionamento do campo da oposição. Logicamente que nós vamos para uma eleição em que a gestão atual vai querer renovar o mandato e tem sua argumentação, e nós queremos então eleger alguém da oposição, e o PT entende que para isso é importante ter um nome forte com condições, e aí posicionou, então colocou o nome do deputado Florentino, que teve uma votação histórica em Parnaíba, mais de 20 mil votos, que também tem várias experiências administrativas, que isso é importante também, né? Quando você sentar na cadeira, você tem um acúmulo de experiência. Lógico que a assessoria é importante, mas a pessoa em si tem que ter essa experiência. Mas a estratégia é a unidade da base de oposição e tratar um nome. No momento apropriado, né, o governador vai se posicionar com relação a isso, a direção nacional, o próprio presidente, nós estamos falando de Parnaíba, segunda cidade do estado, o próprio presidente Lula tem interesse nisso, né? Nós queremos eleger o maior número de prefeitos e prefeitas. Então, as lideranças partidárias vão trabalhar nessa perspectiva. Estamos trabalhando nessa perspectiva de construir uma unidade e de uma unidade forte, que quando você analisa a pesquisa, esse campo de oposição tem condições de ganhar as eleições, né, num cenário. Lógico que uma pesquisa ela tem uma validade, né, tem uma validade temporal, mas o cenário hoje é esse. E até nos surpreendeu pelo pouco espaço de tempo, mas mesmo sem colocar o nome, o Florentino já vinha, né, num ponto, numa crescente. Então a estratégia é essa, tá clara, né, e é construir a unidade. E hoje o PT, a gente tem dialogado bastante, tem tido uma aceitação muito grande em torno do nome do Florentino. Para ele, é um desafio que o PT colocou, porque ele foi eleito deputado federal, né, para um mandato de 4 anos, mas ele entende também da importância do momento, colocou o nome dele, né, porque o objetivo nosso não é a disputa do poder para o poder, mas Parnaíba está precisando ter esse choque de gestão, né? Mudar a forma e como está sendo administrada. E para isso é preciso que você venha com essa experiência do PT. Você imagina Lula, presidente da República, Rafael no governo do estado e uma prefeitura petista. Então esse alinhamento, ele também é importante e vai beneficiar muito Parnaíba. Sim, falando nesse alinhamento que vocês têm buscado, no final do mês está prevista a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui ao Piauí. Como que o diretório do Partido dos Trabalhadores aqui de Parnaíba está se organizando para esse momento? Vocês pretendem ir a esse encontro? Tem algum diálogo nesse sentido para levar as questões daqui de Parnaíba até esse momento que a gente sabe que é tão importante, ainda mais Parnaíba sendo assim um dos maiores, né, sedes assim eleitorais daqui do estado, isso, que tem muito peso. Então, como que vocês estão se organizando aqui para esse momento?
Bom, a agenda dele está quase que definida, a informação que me passaram, ele vem anunciar algumas obras, também vem inaugurar outras obras, lançar programas aqui a nível de Estado, e a gente vai participar sim, estamos nos mobilizando, né? Lógico que a gente vai ver o formato do evento, se é um evento mais aberto, um evento mais fechado, como é que vai ser isso, mas participaremos, vamos buscar fazer o diálogo. É um prazer, uma honra receber o presidente Lula aqui no estado do Piauí. O estado, na verdade, se destacou em número de votos, né, ajudando a eleger, o reconhecimento da população, né? E pela história de vida, pelo ser humano que ele é, né, pela militância dele, por tudo que ele já prestou de serviço ao país. E a gente percebe isso nessa crescente de política pública nesses meses, né? Estamos aí há 8 meses de governo, você percebe nitidamente o que mudou, o que já mudou no país do ponto de vista de ações públicas nas diversas áreas. Então é um prazer receber o presidente e nós vamos participar, sim, procurar estar com ele, procurar dialogar, né? Isso é um privilégio para nós. Dourado, a gente vai finalizando nossa conversa por aqui. Eu quero, claro, te agradecer, né, pela gentileza de vir aqui à TV Costa Norte, trocar essa ideia, falar das ações que vocês têm desenvolvido aqui, sobretudo falar sobre política, como a gente destacou aqui logo no início, a importância de trazer essa pauta para a sociedade. Quero te deixar à vontade para fazer suas considerações finais. Verdade. Olha, a gente poderia estar realizando outros eventos, né? Poderia estar realizando outro tipo de atividade, mas priorizamos essa, que o diálogo é importante, né? O diálogo é importante demais. Então, queria dizer que nós vamos ter uma agenda, a gente está sempre lançando a agenda, coloca nas nossas redes sociais, o evento é aberto, né? Então, quem quiser participar, quem quiser se filiar ao PT, a gente procura nossas redes sociais e lá você vai conseguir, então, efetuar a sua filiação e acompanhar a nossa agenda. Terão mais eventos, vamos intensificar. E quero agradecer, é sempre um prazer estar vindo aqui para dialogar com você e com os parnaibanos. A gente que agradece, uma boa noite para você. Obrigado.